Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar na aula de hoje sobre vírus. Então nessa história recente da humanidade, a gente tem falado bastante sobre vírus. E muito provavelmente alguma das coisas que eu falar aqui você já viu no noticiário por conta da vida que a gente está vivendo ultimamente. Mas essa aula é para falar sobre a estrutura viral e sobre o funcionamento de uma partícula viral. Tá bom? Então, vamos começar falando sobre a origem dos vírus. Então, da onde surgiram esses seres? Existem três hipóteses. A primeira hipótese é que eles teriam surgido de moléculas de RNA logo no início da vida, do surgimento da vida, assim como as células, mas de forma independente. Então, um ramo deu origem às células e outro ramo deu origem aos vírus. Como isso? Porque as moléculas de RNA são moléculas que carregam informação genética e poderiam ter a capacidade aí de fazer um vírus. Essa hipótese não é das mais aceitas por conta da estrutura do funcionamento do vírus. O vírus precisa de uma célula para se infectar. Então, ele ter surgido em paralelo com as células talvez não faça muito sentido. Talvez tenha surgido primeiro uma célula e depois os vírus. A segunda hipótese é que teriam derivado de trechos de RNA ou de DNA, portanto de material genético, de células. E esses trechos teriam adquirido a habilidade de replicação, de multiplicação e a formação de um envoltório proteico e aí escapando da célula. Então, estaria dentro da célula e um trecho ali do DNA ou do RNA teria criado a capacidade de replicação e formação de uma estrutura viral e aí isso daí teria escapado da célula. E a terceira hipótese seria que os vírus teriam sido derivados de células que sofreram uma regressão. Então a célula, na verdade, perdeu estruturas, perdeu citoplasma, perdeu organelas e aí fica com o mínimo possível, né, as características ficando com material genético e uma estrutura proteica em volta. Então são três possibilidades de origem dos vírus. Bom, o que importa é que esses vírus existem há muitos e muitos anos, eles estão aqui há muito mais tempo que nós, estão aí travando uma batalha com as bactérias, que também são seres vivos muito antigos, e eles possuem capacidades extremamente interessantes e perigosas também para a nossa saúde, então a gente precisa entender o funcionamento dos vírus. E esse interesse pelo funcionamento e principalmente pela identificação inicial, ela é antiga e a gente, na verdade, tem as descobertas das estruturas virais em um momento muito recente da história, porque vírus é uma estrutura muito pequena. Então, até 1800, como vocês estão vendo aí nessas datas, não se tinha a descrição biológica dos vírus. Então, o Adolf Meyer, ele estudava uma doença do tabaco, a doença do mosaico do tabaco. Ele percebia, então, que as plantas ficavam doentes, mas que eram causadas, então, essa doença era causada por um agente infeccioso na planta, mas ele não conseguia identificar, porque era muito pequeno para ser visto ao microscópio óptico. Então, não se conseguia enxergar. E aí, para tentar verificar a estrutura viral e o tamanho e conseguir identificar, esse outro pesquisador, o Dmitry Ivanovsky, ele fez um experimento para tentar determinar o tamanho das partículas virais. Então ele fez uma série de filtros e aí um caldo com o tecido vegetal ou um tecido que estivesse contaminado com vírus ia ser passado por esses conjuntos de filtros e aí ele esperava que em alguma desses filtros, cada vez menores, você conseguisse retirar uma partícula e conseguisse visualizar a estrutura viral. No entanto, os filtros da época não eram suficientes para reter o vírus e o que ele chegou na conclusão é que ou atravessava todos os filtros, porque era muito pequeno, ou porque era uma toxina e não necessariamente um ser vivo ou uma entidade biológica. Então, até 1800, a gente não tem, 1800, quase 1900, a gente não tem a estrutura viral descrita. A gente sabe que o vírus existe, mas não sabe como ele é. E como que a gente conseguiu enxergar a estrutura viral?
E como é essa estrutura viral hoje em dia? Bom, a gente sabe que as características gerais de um vírus, primeiramente, que a gente chama esse vírus não de ser vivo, porque existe uma característica aí que ele não tem, a gente chama de entidade biológica. Então, são as menores entidades biológicas conhecidas. Então, tem características de seres vivos, mas não tem célula. Eles são acelulares. Então, como eles não têm células, a gente fala assim, talvez não seja um ser vivo. Mas isso é uma questão, às vezes, até mais ampla, que não cabe aqui no ensino médio. Então, lembre-se que eles são chamados, então, de entidades biológicas, e o motivo é porque eles não têm a estrutura celular. Eles têm uma estrutura que é proteica. Então, todas essas estruturas que vocês estão vendo desenhadas aqui são estruturas proteicas, e às vezes tem um envoltório lipoproteico, mas não tem célula, não tem uma estrutura celular, tá bom? E são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, como eles não têm célula, não tem toda a maquinaria celular que a gente viu nas aulas passadas, esses vírus eles têm que ser parasitas, eles precisam parasitar outra célula e vão causar infecções virais que a gente popularmente chama de viroses. Fora das células não vão ter nenhuma atividade, a gente não consegue medir atividade metabólica porque não tem maquinaria celular, não tem estruturas ali para ter atividade de metabolismo, tá? E eles vão ter uma estrutura que é extremamente importante para todos os seres vivos, que é ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, como a gente viu em aulas passadas, são extremamente importantes porque carregam a informação genética, carregam a informação para o funcionamento dessa estrutura. Então, os vírus possuem RNA ou DNA, ou um ou outro, beleza? Bom, e quem conseguiu ver tudo isso, né? Quando a gente conseguiu ver tudo isso? A gente conseguiu ver, né? Os cientistas conseguiram ver a estrutura viral a partir do momento em que a gente tem o advento aí do microscópio eletrônico, capaz então de medir partículas muito pequenas, de 15 a 300 nanômetros. Isso é muito pequeno. 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. Então é muito pituquinho. A gente não consegue ver a olho nu, a gente só consegue usando esses equipamentos que foram feitos recentemente. Então por isso que lá em 1800 a gente não enxergava os vírus, né? Não conseguia ver isso em laboratório. Hoje em dia a gente consegue. Bom, e essa estrutura viral que agora está elucidada, do que ela é feita? Como ela é? Então a estrutura do vírus é basicamente uma capa proteica e material genético. Essa capa proteica a gente chama de capsídio, e material genético ou é DNA ou RNA. O conjunto de capa proteica em volta e material genético dentro a gente chama de nucleocapsídeo, tá? Esse nucleocapsídeo, ele tá aqui desenhado, então temos as bolinhas aqui representando as proteínas, tá? E dentro o material genético que a gente chama de genoma. Genoma, essa palavra, o genoma que a gente escuta, né, no noticiário e talvez em outras aulas, o genoma é o material genético de um ser ou de uma entidade biológica como o vírus. Então o genoma é o material genético, tá bom? E o conjunto então é o núcleo capsídeo. A gente tem vírus que são apenas assim, né, essa estrutura super simples, e a gente chama esses vírus de não envelopados. Dá para imaginar que se tem um não envelopado, vai ter um envelopado. E esse envelope, ele é um envelope lipoproteico. É como se fosse uma membraninha, tá? Lipídica, como a membrana plasmática. E na verdade essa membrana, ela é muito parecida com a membrana plasmática, é lipoproteína e estruturas proteicas virais, que aqui estão exemplificadas com esses triângulos amarelos, né, que a gente também pode chamar de espículas, ou no caso do coronavírus, causador da Covid-19, as spikes. Vocês já devem ter escutado. Então, esses vírus são os vírus envelopados, que vão ter uma membrana lipoproteica em volta com proteínas virais, beleza? Então, vamos ver exemplos desses tipos de vírus, né? Os vírus não envelopados,
alguns vírus famosos, ou do mosaico do fumo, que é o mosaico do tabaco, que foi um vírus muito estudado. A gente tem o adenovírus, que a gente, provavelmente você já escutou aí, que faz parte de algumas vacinas, a gente consegue manipular vírus, então o adenovírus é um tipo de vírus não envelopado. E os bacteriófagos, que a gente depois vai falar com mais calma deles, que são vírus que causam doenças ou que matam bactérias, beleza? A gente também tem os envelopados, e o vírus, em um vírus envelopado vai ter essa característica aqui, né, de um envelope em volta, com o núcleo capsídeo aqui no meio, e exemplos de vírus envelopados é, por exemplo, a gripe. O vírus da gripe é um vírus envelopado. O vírus da gripe, ele possui, então, um RNA, o capsídeo, aqui a membrana, o envelope membranoso lipoproteico, e aqui essas espículas ou proteínas ligantes que têm o nome de hemaglutinina e neuraminidase. O vírus da gripe, ele é um vírus bastante comum para a população e a gente tem bastante informação sobre o vírus da gripe. E quando eu falei, né, destaquei esses dois nomes, é porque quando a gente fala de gripe, às vezes vem nomes como H1N1, né, que está aqui. O H1N1, ele recebe esse nome, o vírus da gripe recebe esse nome justamente por conta das espículas, neuraminidase e hemaglutinina. Então é um tipo de hemaglutinina 1 e neuraminidase 1. Então a gente usa aí para identificar as variantes de tipos de gripe que a gente tem, tá? Então ocorre muita mudança dos vírus da gripe e a gente tem então todas essas variantes que podem circular ano a ano de gripe. O outro vírus envelopado é o vírus HIV, causador da AIDS, um vírus que tem algumas peculiaridades, mas ele é um vírus envelopado, então vai ter um envelope com espículas e aqui internamente o material genético e a sua cápsula, que é o capsídeo de proteínas, beleza? Bom, e o que o vírus faz com a gente? Por que ele é tão perigoso para nós humanos e para outros seres que também sofrem de infecções virais? O vírus ele é capaz de infectar vários tipos de vírus, é capaz de infectar vários tipos de célula. Então ninguém está imune aí à infecção viral. E aí o vírus então vai ter um genoma viral para controlar a célula, tá? Então o que é esse genoma viral? É um conjunto de genes que vão ter informação genética para controlar a célula hospedeira, tá? Então o que o vírus faz ao infectar a célula? Faz com que a célula sirva o vírus. A célula fica sob o controle da informação genética viral, beleza? Então, podem ter, e normalmente são poucos genes, 210 genes já fazem esse estrago aí de controlar e fazer com que a célula produza mais vírus. Esse é o objetivo do vírus. Na verdade, é o objetivo de qualquer ser vivo, né? Se reproduzir e passar as suas características adiante. Só que o vírus, como é um parasita, ele vai utilizar a célula de outro, né, dos seres vivos para produzir mais vírus. E como que acontece isso? Quais são as etapas desse domínio da célula pelo vírus e produção de novos vírus? Então, essa etapa de replicação viral, né? Então, de produção de mais vírus. Primeiro, ele tem que entrar na célula, o que a gente chama de adsorção, e isso depende de receptores, e isso vai ter uma especificidade. Por que os vírus eles causam doenças em determinadas regiões do seu corpo? Por exemplo, o SARS-CoV-2, causador da COVID, ele vai atacar as células do sistema respiratório. Poliomielite ataca o sistema nervoso. Então a gente tem uma interação entre o vírus e a célula. E isso acontece por conta dos receptores e ligantes virais, beleza? Isso então vai acontecer uma absorção, aí entra no vírus, o vírus entra na célula hospedeira, aí o capsídeo é liberado
esse material é quebrado, o material genético é liberado, acontece então a replicação e a expressão genética daquela informação ali que o vírus tem. Então, o vírus tem informação genética, isso vai ser copiado e a célula vai começar a ler essa informação genética. Como? Porque a informação genética, o RNA e DNA, é uma molécula que todos os seres vivos têm, então todas as células conseguem ler o que está escrito ali. E aí, então, essa informação aqui vai fazer com que a célula produza proteínas virais. Então, os ribossomos das células vão começar a ler a mensagem, produzir um monte de proteína, um monte das estruturas virais, vão montar os vírus e vão liberar. E aí, essa liberação vai infectar novas células. Então, quando a gente está gripado, por exemplo, a mucosa nasal vai estar toda infectada tal, e produzindo o vírus da gripe, e aí quando a gente espirra, a gente libera esses vírus. Ou então quando a gente tosse, libera esses vírus, beleza? E aí essa entrada inicial, como eu disse no slide passado, depende dos ligantes virais e dos receptores nas células. É uma especificidade do vírus para determinados tecidos. Então, esses ligantes são essas estruturas, são as espículas, a proteína spike, que vai ligar aos receptores da célula hospedeira, e isso vai identificar, então, e ser capaz de entrar na célula. Aí, então, libera-se o material genético e segue aquele ciclo que eu falei no slide passado. Então, existe essa especificidade. Como que acontece? Existem vários tipos de estratégias virais. O vírus pode colocar e se identificar ali na célula com os receptores, aí pode injetar o DNA, por exemplo, do bacteriófago faz isso, ou então, da mesma forma como ilustrado nos slides anteriores, a membrana do vírus fundida à membrana celular e o capsídeo é liberado lá dentro, ou então a célula hospedeira, ao se ligar no vírus aqui, a célula engloba o vírus por endocitose e elimina ali dentro do citoplasma o material genético viral. Então são estratégias diferentes de cada um dos vírus aí que existem. E existe também uma diversidade de ciclo reprodutivo. Então, como é que os vírus vão usar a maquinaria bioquímica da célula para a produção de novos vírus, né? Existem algumas formas de replicação viral, a gente vai ver alguns exemplos aí do bacteriófago, do vírus da gripe e do HIV, mas no próximo vídeo, tá bom? Estudem e vou mandar um outro vídeo sobre a replicação e os ciclos ali, beleza?